Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, da nossa TV Fraternidade. A gente está aqui no Congresso Espírita de Uberlândia, a 6ª edição do CEL, nesse dia 20 de janeiro de 2023. Olha que legal quem está aqui. Obrigado por você estar aqui com a gente. Rubens, para mim é uma alegria, principalmente voltando depois da pandemia, esse congresso da Rádio Fraternidade, que já está no calendário espírita há um bom tempo, né? Então é gratificante estar aqui, meu amigo. Ah, que bom. A gente vai fazer um papo rápido aqui com o Haroldo, aproveitando um pouquinho do tempo dele. Haroldo, você está lançando um livro que é bem desafiador, esse negócio do apocalipse, que todo mundo tem até medo. Eu queria que você falasse para o pessoal o que a gente vai encontrar ao ler esse livro. Eu fiquei sabendo que tem um punhado de conta lá que você fez também. Exato. Fala para a gente um pouquinho. Rubens, geralmente as pessoas pensam no Apocalipse como um livro que define fatos que vão acontecer. E o Apocalipse não é isso. O Apocalipse ele é um livro que descreve os ciclos evolutivos da Terra. E dentro de cada ciclo, você tem uma tônica de acontecimentos. Então, vou te dar um exemplo. Está evidente que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento em que a tônica é político-econômica e social. Então, os assuntos sempre se envolvem aspectos políticos, aspectos sociais e aspectos econômicos. Mas nem sempre foi assim. Em outros momentos da história, você teve outros ciclos. E o Apocalipse, como ele trabalha com essa ideia de que Deus cronometra a evolução dos mundos, porque está tudo programado, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. É o texto de Eclesiastes. E nesse livro a gente aborda as leis matemáticas e astronômicas que regem esses ciclos evolutivos. Nós não vamos falar muito não, porque você tem que comprar o livro para você aproveitar esse conhecimento do Haroldo. Mas me fala uma coisa, Haroldo, diante de tudo isso, a gente tem vivenciado momentos assim desafiadores, não só aqui no Brasil, mas no mundo, coisas que a gente achava que tinha sido ultrapassado, parece que está voltando. Como é que você encara tudo isso e o que a gente, como individualidade, como cidadão, como pessoa, como espírito mortal, precisa fazer nesse momento delicado? Rubens, você tocou bem num ponto. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz do Emmanuel, Emmanuel fala sobre um papel que o século XX teria de fechamento da transição que não teve. E o que a gente viu? O século XXI está reeditando, está voltando ao século XX. Então, se você pegar hoje, do ponto de vista político, econômico, social, é como se a gente tivesse regressado a 1930. Aquele mesmo cenário de Guerra Fria, de ditaduras, de extremismos, de intolerância, todos aqueles aspectos ressurgiram. O que nos dá uma impressão de que as coisas não ficaram bem resolvidas. E foi estendido, foi dilatado, a crise se dilatou, a crise se prolongou. Agora veja, Rubens, nós recebemos dos Espíritos um conjunto de ensinamentos para mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, a vida e as pessoas. Isso significa que nós temos duas opções. Ou nós vamos viver no mundo pensando como encarnados, pensando como seres para quem a vida começa no berço e termina no túmulo, ou nós vamos pensar como seres imortais. Então, para nós, é preciso manter a serenidade e mudar a mentalidade, a nossa maneira de enxergar as coisas. Porque o que a gente tem percebido? As pessoas estão sendo sugadas pela crise. É como se a crise fosse um redemoinho, é como se a crise fosse um precipício que está puxando as pessoas e elas estão desestruturando psiquicamente. As famílias estão se desestruturando, os casamentos estão se desestruturando, as relações afetivas, as relações humanas,
porque a pessoa entra no ciclone. O furacão passar e destruir faz parte. Não é bom não, mas faz parte. Agora, você ir para o centro do furacão e ser carregado por ele, isso não está na pauta. Então, você falando isso, eu estava aqui pensando, porque de certa forma parece que a gente tem o conhecimento do que precisa ser feito. Por exemplo, Jesus disse que era o caminho, era a verdade, e de certa forma, aí falando para nós espíritas, a gente tem a noção, mas parece que está faltando alguma coisa, né, Haroldo? Quando você fala, aí parece que falta-nos às vezes uma atitude prática de ação, porque quando se fala, por exemplo, é preciso ter paz, mas parece que a gente não trabalha essa paz. É preciso ter tolerância, parece que a gente não trabalha isso. Né? Eu vejo que essa crise parece que dividiu família, dividiu escolas religiosas. Rubens, você imagina uma fortaleza extremamente guardada, extremamente policiada, com toda uma estrutura que dificulte a invasão. Mas, de repente, dentro da fortaleza, tem um inimigo oculto, infiltrado, que abre as portas. A nossa estrutura psíquica é a mesma coisa. Você tem os desafios lá fora, os extremismos, as tentações, o egoísmo, o orgulho, os exageros, mas dentro de nós tem alguém que abre a porta. Esse alguém que abre a porta tem nome, ele se chama interesse pessoal. Quando toca no interesse pessoal da criatura, ela abre a porta. E aí os fantasmas entram, os monstros entram e destroem tudo. Então, veja que quando a criatura se vincula a extremismos, quando ela se vincula ao desequilíbrio, algum interesse pessoal moveu esse indivíduo. E aí não adianta apenas você ter conhecimento. Não basta você ter o conhecimento, porque você não alterou interesses. Você não trabalhou a sua dimensão afetiva, o seu emocional, você não reformulou a sua estrutura psíquica. Então você conhece da espiritualidade superior, mas ainda está interessado nas questões que são puramente corporais, que são puramente da vida material. Então você não conseguiu ainda alinhar sua mente espiritual com os propósitos superiores. E aí a gente confunde instrumento com finalidade. Porque o corpo, a vida corporal, a permanência aqui na Terra é um instrumento, é um veículo para a gente construir algo muito maior, muito mais grandioso, e a gente se perde no veículo. É mais ou menos alguém que pegasse uma banana, descascasse, jogasse a banana fora e comesse a casca. É o que nós estamos fazendo. Haroldo, para a gente encerrar essa nossa conversa, a gente está fazendo aqui no Congresso um resgate do Consolador prometido por Jesus. Eu queria que você falasse para os amigos, né, o significado desse Consolador, né, da sua importância. Enfim, fica aí o tempo para você falar para os nossos ouvintes, internautas, um pouquinho desse Consolador prometido por Jesus. Rubens, eu vou trazer 3 coisas que o Kardec falou que me intrigavam e agora eu consigo unir essas 3 coisas e começa a fazer sentido para mim. A primeira coisa é, por que Kardec colocou como título do Livro dos Espíritos, que é a obra, a básica da básica, é o fundamento do fundamento, por que ele colocou lá Tratado de Filosofia Espiritualista? Ele vai dizer por quê. Que ele fala que o grande inimigo, o grande monstro devorador dos valores, dos princípios, da família, de tudo que a gente julga que é importante para a evolução espiritual, o grande monstro devorador é o materialismo. O materialismo. Veja, ele não falou ateísmo. É mais do que isso. Porque o materialismo é quando, na mentalidade do indivíduo, só há a vida corporal. Não há mais nada e todos os seus interesses estão alinhados com a vida corporal e com a vida material. Isso é o materialismo prático.
Esse é um grande inimigo. Segundo, o Kardec fala que o Espiritismo ele vai promover uma grande renovação social. Por quê? E aí vem o terceiro ponto. Porque ele vai mudar a mentalidade das criaturas. Ele fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. Encarando as coisas de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva espiritual e mais ampla, as criaturas seriam capazes de entender a dor, entender o sofrimento, entender as transformações e entender que nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos e temos um dever básico de fraternidade e respeito um ao outro. E que com base nessa nova visão, nasceria uma sociedade mais fraterna, mais caridosa, mas sobretudo, seres espiritualizados. Esse é o grande papel do Consolador. Porque o que a gente está percebendo? Um materialismo vivencial, que é, a criatura fala assim, olha, eu não quero saber de nada que não seja a minha vida corporal. Eu nasci, vou morrer, tudo acaba no túmulo, eu quero é gozar. Eu quero é gozar, quero aproveitar. Quero viver intensamente e loucamente, porque vai acabar tudo. Com isso, você tem um egoísmo exacerbado. Embora você tenha um discurso bonito de que você está fazendo em favor da sociedade, mas isso é tudo casca. Porque, no fundo, é um interesse pessoal, a pessoa está só pensando nela ou no grupo dela, é um egoísmo e um orgulho extraordinário. O que isso gera? Isso foi uma grande insight que eu tive, Rubens. Quando você olha para os espíritos imperfeitos, está lá na escala espírita, questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec divide lá as várias classes. Aquelas classes são os seres que nós estamos vendo hoje andando nas ruas. Então você tem pseudo-sábio, você tem o zombeteiro, você tem o perverso, você tem o batedor, o espírito batedor, que a gente achava que era espírito que vinha na reunião mediúnica fazer barulho. Não, o batedor é o que quebra as coisas. Depreda tudo. Tem de tudo, mas são as classes dos espíritos imperfeitos. O que fazer? Deus vai eliminar os espíritos imperfeitos? Claro que não. Deus vai iluminar, purificar, educar os espíritos imperfeitos para que eles possam sair da terceira ordem e passarem para a segunda ordem. Esse é o processo. Haroldo, muito obrigado por você estar aqui no céu com a gente, viu? Eu falo que aqui é o único céu que a gente chega encarnado. Gente, foi muito bom o papo aqui com o Haroldo. Muito obrigado a vocês. Continuem ligados aí.